Nosso primeiro entrevistado vai ser uma pessoa muito especial por vários motivos. O primeiro deles é que ele é professor. Eu amo os professores, porque eles proporcionam o engrandecimento do mundo. Com vocês, Sérgio Celli Laurinavicius. Pronunciei bem, professor? Boa noite, pronunciou bem. Celli, italiano. Celli, italiano. Laurinavicius, Lituano. lituano. Aceita um copinho d'água? Aceito, obrigado. Eu vou te servir. Um momentinho. Enquanto eu o sirvo, eu presto atenção, porque se eu não prestar atenção, pode causar uma confusão. Sérgio, ou melhor, professor Sérgio. Obrigado. De nada. Eu também vou tomar um golinho. Para molhar as sementinhas das ideias. Sérgio Celli, seu italiano lituano. Essa mistura veio pai lituano, mãe italiana. Isso. Isso. Se conheceram onde? Em São Paulo. Em São Paulo. Minha mãe já é brasileira, descendente de italianos, nascida no interior de São Paulo, e meu pai era imigrante, ele veio da Lituânia com 18 anos de idade. E se conheceram lá em São Paulo. Tiveram quantos filhos? 2. Só? Eu e uma irmã um pouquinho mais nova que eu. Essa forma bonita, só fizeram 2? Eu acho que diminuir a quantidade para conservar a qualidade. E o que teu pai fazia em São Paulo para criar vocês? Olha, meu pai trabalhava em 2 frentes bem diferentes, eu diria até que conflitantes para ele. A formação dele era músico. Era músico profissional, era cantor de ópera. Cantor de ópera? Mas, no começo da carreira dele... Cantor de ópera onde? No Teatro Municipal de São Paulo. Que chique! Trabalhou muito tempo lá, 40 anos trabalhou lá. Que chique, eu estou achando isso máximo. Máximo, né? E durante o dia ele trabalhava numa tecelagem junto com os irmãos, quer dizer, aquela barulheira... Feria os ouvidos feria, de um para mim musicista. feriria os ouvidos, mas ele tirava numa boa. Né? E você herdou algum dom pela música? Só o gosto. O gosto. Só eu já vou música. perguntar sobre isso. Antes disso, eu quero perguntar outra coisa. Qual a tua formação? Bom, a minha formação original é de engenheiro. Eu sou engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP. Mas, no meio do curso, eu comecei a lecionar, às vezes até um pouco de brincadeira mesmo, e peguei o gosto pela coisa. E aí eu... Foi picado pelo mosquito Isso, do magistério. aí eu virei professor, então mais tarde eu fiz uma licenciatura em matemática e física. E daí, só tocou E aí eu guardei o diploma de engenheiro e fiquei só mesmo como professor por mais de 40 anos. Meu Deus, você deve ter tantas histórias interessantes para contar. Tantas pessoas interessantes passaram pela tua mão. Passou bastante gente, São sim. Paulo. E você dava aula em escolas públicas ou particulares? Não, eu só trabalhei em escola particular. Aliás, eu faço aqui um meia-culpa, deveria ter trabalhado um pouco na escola pública, porque eu só frequentei escola pública. Né? Tá, mas tem um lado interessante, não querendo demeritar a escola pública. Você, como professor de escola particular, e tendo lecionado por 40 anos em São Paulo, deve ter muito aluno famosão por aí. Você pode citar alguns? Olha, eu lembro de alguns que eram mais ligados assim ao meio artístico. Por exemplo, eu dei aula para o músico e artista Cláudio Lins, um grande músico, um grande ator. O filho da Cláudia? Filho do Ivan Lins e da Lucinha Lins. Né? Dei aula também para 2 filhos da Elis Regina com César Camargo Mariano, o Pedro Mariano e a Maria Rita. A Maria Rita, inclusive, era menininha, eu não sabia que ela era minha aluna e hoje ela não sabe que eu fui o professor dela. Mas, além disso, teve o Leonardo Stefanini, diretor de teatro, filho do Fulvio Stefanini, e bastante gente que são anônimos, famosos e importantes para o nosso Brasil. Claro, sem dúvida nenhuma. Não há nenhum famoso, nenhum importante
nenhum homem da ciência, da arte, da música, que não tenha passado pela mão de um professor. Mas nos conte esse seu amor pela música. Eu sei que teu pai era cantor de música clássica na Orquestra Municipal de São Paulo, escrevia partituras. Isso. Mas você canta? Não, não canto. Você escreve música? Não, não escrevo música. Você toca música? Olha, eu estudei piano, mas sou péssimo. Você toca música? Não, não toco. E aonde que esse teu amor pela música, essa tua descendência da música aflora? Eu acho que deve ser praticamente genético, né? Por causa que o meu pai, como eu disse, ele era cantor e minha mãe acompanhou muitas vezes ele nos seus concertos. Inclusive, um fato pitoresco aqui, que está mais para folclore, mas vale a pena ser citado. Eu fui gerado no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu sou carioca de geração, digamos assim. Meu pai foi fazer uma temporada lá no Municipal do Rio de Janeiro e foi lá que as coisas rolaram. Eles já estavam casados, mas foi lá que as coisas rolaram. Então, e aí eu na vida intrauterina eu já escutava música, né, e peguei o gosto por aí. Né? E como é que a música se reflete na tua vida? É isso que eu quero saber. Eu ouço o tempo inteiro, invisto todo o dinheiro que é possível em música, né? Mas música que eu escuto. Né? Eu compro muitos discos, né? Compro muitos aparelhos de som. Né? Você é um colecionador, um musicólogo, entende de música. Eu ouvi dizer que você ouve um trecho de uma música clássica, você identifica a gravação, aonde foi gravado, o maestro, o trecho. Depende, às vezes sim. Normalmente eu identifico bem o autor, né, a obra, e às vezes por conhecimento maior, eu sei, isso aí foi gravado em tal lugar, etc. Mas não é sempre. Né? E qual é o tipo de música que você mais curte? Olha, eu tenho os dois principais, que é a música clássica, ou erudita, né, que eu prefiro chamar, e o rock. Né, e o rock. Mas gosto também muito de MPB, música popular brasileira, gosto muito de jazz, né, gosto também de música étnica do mundo, né, música folclórica do mundo, mas as preferências são essas, o clássico e o rock. E é possível conciliar esses dois gostos? É possível, sim. Inclusive, ainda tem alguns grupos que fazem isso, chamado rock progressivo, que usavam muitos elementos da música erudita na sua. Você pode me citar um desses grupos que você gosta? Por exemplo, eu cito um grupo inglês chamado Genesis, tem um outro grupo que é mais para música folclórica, que é o Jethro Tull, né? E por aí vai. Uma banda viria ao Brasil bem na época em que eclodiu a famigerada pandemia. Qual era o nome desse grupo? É um grupo inglês chamado Renaissance. Então eles estão juntos desde lá o começo dos anos 70. Originalmente era inclusive um grupo de rock mais pesado, mas houve algumas mudanças, mas o fundador ficou e optou por esse caminho da música, digamos assim, progressiva. E eles eram para ter vindo fazer uma turnê no Brasil em 2020. Só que por causa da pandemia foi adiada. Quem sabe agora esse ano se concretiza. Agora vai ficar uma dica. Dica, hein? Pessoal, ouçam uma música desse grupo para vocês conhecerem. Isso, eu recomendo do primeiro disco deles da fase progressiva, que é o Prologue, a própria faixa título, Prologue. Prologue. É uma faixa que é só instrumental, mas com uma vocalização que vocês vão gostar muito. Anotem aí, Prologue. Tem nome de vocalista famoso ou não? Não. Prologue. Fica a dica, conheçam e comecem a ser amantes da música também. Eu vou servir um vinho para você, para nós brindarmos esse momento. Agradeço a tua entrevista. Meus parabéns por ser professor. Muito obrigado. E por adorar a música. Vamos brindar? Vamos brindar.
Merci, cavaleiro. Saúde! Saúde! Saúde. Até o próximo programa.